Paz do Senhor a todos, tudo bem? Espero que sim. Estava revendo o último vídeo que eu gravei e falta o final sobre o estudo dos falsos profetas em nosso meio. Só recapitulando, nós estudamos, os dois vídeos passados, estudamos nos dois vídeos passados que Deus ele permite estar em nosso meio um falso profeta, e nós temos armas para combater, não a pessoa, mas sim o ensino equivocado, às vezes, intencional também, E ficou ainda no ar, porque esse celular que eu tenho aqui, ele grava 31 minutos, 30 minutos, ele apaga, ele para de gravar. Aí eu tenho que gravar outro vídeo. E sem querer eu apaguei a terceira parte, que era para mim ter lançado no canal. E ficou meio que um desfecho, sem entender o desfecho assim, Mas, continuando, que nós estávamos falando do falso profeta, ele treinado, já no intuito de acabar com uma obra que está prosperando. Nos Estados Unidos tinha muito isso, eu acho que não tem mais, e nós demos uma prévia, mais ou menos, uma pincelada, de como que o diabo e seus adeptos fazem estratégias para derrubar uma obra que Deus está confirmando, que está vendo milagres, sinais de Deus, para o nome do nosso Deus ser glorificado, não o homem. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua, não é verdade? Então, são falsos profetas treinados para que seja destruído uma obra, porque até certo momento Deus está operando ali, mas quando o homem confia no próprio homem, não escuta mais a voz do Senhor, aí já não é mais o Espírito Santo que está tomando conta da igreja. Falando, tomando conta da igreja, o Espírito Santo me fez lembrar de Sansão. Os irmãos podem observar na palavra do Senhor que mesmo com os defeitos de Sansão, com suas desobediências, o Espírito Santo ainda estava na vida dele. Foi quando veio a desobediência, como que eu posso dizer assim? Como se fosse a gota d'água para Deus, Que nós pensamos, como que o Espírito Santo entra na vida de fulano, de cicrano, não é verdade? Sendo que faz isso ou aquilo, ou na igreja tal. Porque Deus ele tem a misericórdia. Nós não entendemos o amor de Deus. E nem a justiça também. Quem sabe um dia ele nos explicará tudo. Se ele quiser, lógico, ele não é obrigado. E Sansão, tudo que um nazireu não poderia cometer, ele cometeu. Pelo contrário, bebida forte, amizades perigosas. Ele gostava mais de estar nas nações vizinhas, da sua própria nação.
mulheres estranhas, né, prostituição e festas, né, com orgias, e o segredo revelado, né, a Dalila, e ali ter passado a navalha, né, no seu cabelo, que muitos interpretam que não é a força que está no cabelo, mas sim dele ter quebrado ali uma confiança com Deus, né? E Adão e Eva também, né? O mandamento do Senhor era obedecer, simplesmente isso, mas eles ouviram mais a voz de Satanás, deram mais ouvidos à voz de Satanás, Eva, né? E ali comeram do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E caiu-lhe as escamas dos olhos, e eles viram que estavam nus, né? Tentaram se esconder de Deus, mas não tem como, né? Se esconder do Senhor. Quando Jesus apareceu, depois de ressurreto, antes de ser assunto aos céus, ele apareceu e Pedro estava ali. Muitos falam que ele estava nu, mas muitos dizem que não é literalmente nu, mas semi-nu. Mas ele não estava apresentável ao Senhor, né? Ou nu ou semi-nu, ele não estava apresentável ao Senhor Jesus. Então ele pulou dentro do mar, né? Para se esconder, mas não adianta, Jesus ele acha. O Salmo 139, né? Davi fala: de onde fugirei do Espírito do Senhor? Né? Nem se fizer uma cama no Seol, né? Ele não... De onde eu vou fugir do Senhor? Não tem como, né? Fugir do Senhor. Se eu não me engano, Zacarias 4:10, capítulo 4, versículo 10, que o Senhor tem 7 olhos de fogo que percorrem toda a terra e nada escapa do teu olhar, né? Da tua visão. Mas voltando sobre o falso profeta, de novo eu deixo a dica aqui no canto superior, né? Aqui no canto superior direito tem 3 pontinhos. Ali você pode apertar em cima dos 3 pontos. Ele vai aparecer velocidade, né, do vídeo. Ali você pode vai estar no normal. Você pode pôr para avançar um pouquinho, que eu falo um pouco mais pausado às vezes, né? Então, falamos um pouco sobre o falso profeta intencional, já treinado para isso, essa função, tá? E temos que comentar sobre o segundo, que eu falei, né? Que existe o segundo. O segundo, eu vou estar lendo aqui, 1 João, a epístola, tá? A epístola, não o evangelho. 1 João, no capítulo 4, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, desculpa. 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João, tá? Epístola, a carta, não o evangelho.
quase lá no final, antes de Apocalipse, antes de Judas ali. Tem o livro antes de 3 João, 2 João e vem 1 João. Capítulo 2, versículo 18 a seguir. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém? Aqui, João fala um pouco do anticristo e fala dos anticristos. O que é um anticristo, irmão Ronaldo? Cristo é o Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo. Cristo quer dizer Deus em carne, o verbo que se fez carne. Messias é o que os judeus acreditam. Para nós já veio o Messias, Senhor Jesus Cristo. O deles virá no capítulo 19 de Apocalipse. Infelizmente, né? Eles estão esperando aquele Messias. O nosso veio montado no jumentinho, para cumprir Zacarias, versículo 14, né? Que fala aí, vem o seu rei, sentado no jumentinho, manso e humilde, para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 14. Mas eles esperam aquele Messias do capítulo 19 de Apocalipse, que vem no cavalo branco, né? Fiel e verdadeiro, na sua costa está escrito Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o mesmo Senhor Jesus. Então Cristo, uma outra hora eu posso falar um pouco sobre as atribuições de Jesus como Cristo, mas Jesus como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. E também no livro de Hebreus, quase todo, meu Deus, tem muitas referências. Eu vou falar, tem mais de 10 referências, né? Para a gente não errar, mas tem muito mais de 10. Sobre Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês viram a novidade? Meu Deus, não tem mais que inventar. Eu não sabia, eu descobri faz uma semana, mais ou menos. Uma semana. Que o Edir Macedo, ele inventou o cargo de sumo sacerdote, lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo. Meu Deus, isso é delírio demais, isso é loucura. Meu Deus do céu. Eu falei para os irmãos e para as irmãs, eu falei para os meus amigos, daqui a pouco, se é que já não fazem, viu? Porque eu vou te falar, são tantas heresias, a pessoa se perde em tantas heresias, porque fica sem Deus, sem o Espírito Santo, não usa a palavra de Deus, mas para os seus fins, para o que lhe convém, para sustentar as suas imaginações, as suas fantasias, né, as suas doidices, que eu não duvido que já tenha. Vou falar para vocês, pasmem vocês, viu? Irmão Ronaldo sendo usado por Deus, quem sabe, não sei, mas olha, um cargo de sumo sacerdote, lá, no Templo de Salomão, lá dele, do Edir Macedo. Daqui a pouco terá, olha bem para mim, daqui a pouco terá sacrifício de animais, viu? Sacrifício de animais. Entenderam? Não vai demorar muito, não. Aconteceu, irmão Ronaldo errou. Estou um pouco me lixando, estou um pouco me importando se eu errei. Eu estou falando
de acordo com o mau caratismo deles. É eles que dão margem para a gente falar. É eles que dão motivo para a gente deduzir, conjecturar. É muita loucura. Muita loucura, gente. Então Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o Cristo, o Messias. Jesus também é o profeta, descrito, se eu não me engano, em Deuteronômio capítulo 18, que fora falado por Moisés. Falou assim: Senhor Deus, Moisés, eu vou levantar o profeta, é o profeta, maior do que você. E quem não der ouvidos à palavra dele será extirpado. Está lá a palavra do Senhor. Então Jesus ele tem esses cargos. Jesus também como o Rei dos Reis, o profeta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? É o Senhor Jesus. Sumo sacerdote, que está à destra do Pai intercedendo por nós como advogado. E o quarto cargo do Senhor Jesus, tem outros, tá? Tem outros, mas esses aqui são os quatro principais. Ou um dos quatro, eu estou falando um dos quatro que Jesus tem. Que ele virá como juiz. Por enquanto ele está como advogado. Nós dobramos nossos joelhos com sinceridade, fala: Jesus, pequei nisso, naquilo, falhei, não devia ter falado aquilo, ter agido assim. Se tem perdão para pedir para alguém, vai lá se retratar, vai lá pedir perdão. A pessoa não quer te dar ouvido, fala: estou pedindo perdão com sinceridade, leva testemunha, leva seu dirigente, seu pastor, a pessoa que, o responsável espiritual por você, né? Se eu posso dizer assim, como testemunha, pede perdão, e que o Espírito Santo ministrar no teu coração, pede perdão. Se você tem pendência com alguém, vai pedir perdão. Jesus disse: se não perdoares a ofensa do teu irmão, tampouco o Pai que está nos céus vos perdoará, viu? E ninguém entra no céu com pendência. Parar de falar mal do teu irmão, parar de causar intriga dentro da igreja, tá? Já leu Provérbios 6? Lê Provérbios 6 lá. Que a sétima coisa Deus abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. E Salomão disse da parte de Deus: olha, virá destruição repentina a esse, e não se levantará, será destruído. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Você está falando mal de alguém. Essa pessoa pode ser querida por Deus, viu? Deus ele tem uma balança. Você não faz obra, fala mal, aí o outro irmão ou outra irmã faz a obra de Deus sinceramente, é humilde, balança de Deus, filho. Balança de Deus. Está pensando o quê? Que é assim, vai se levantando contra as pessoas e vai ficar barato, vai ficar assim mesmo? Está muito enganado. Abre teu olho, abre teus olhos. Não, sai desse mundinho seu aí de rio de chocolate, de nuvenzinha de algodão doce, tá? Esse mundo colorido seu aí, que o mundo gira em torno de você. Eu até saí um pouco aqui. Essa palavra é endereçada a alguém. Serve para mim também. Que corta aqui a espada e depois, né? São a espada de 2 gumes do Senhor. 2 cortes afiados. Então Jesus como Cristo. O que é um anticristo? O anticristo é aquele que é contra Cristo. Quem é Cristo? É Jesus. Todos que desmerecem
a pessoa de Jesus é um anticristo. Não concorda com o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus, né? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, o unigênito de Deus, o único que tem o gen de Deus, o único que tem as características idênticas do nosso Deus, Senhor Jesus. Eu e o Pai somos um com o Pai. Então são várias referências do Senhor Jesus. Ali o verbo, já no capítulo 1, João já chega chegando já. Como diz o outro, dando voadora no peito de Satanás, né? Já chega ali dizendo, o verbo se fez carne, o verbo é Deus. E pronto, acabou, ponto final. Então tudo que é contra Jesus, contra as palavras, os ensinos de Jesus, contra os milagres. Quando Jesus ele fez milagre, ele fez através do dedo de Deus, pelo Espírito Santo. E ali falaram que ele fazia pelo Beelzebul. E Jesus falou, olha, blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, viu? Então o anticristo aqui na Bíblia, em 1 João 2, 1 João 2, versículo... Deixa eu recapitular aqui. É isso mesmo. 1 João 2, 18, 19 e 20, né? Pode ler inteiro para você o contexto, né? Uma coisa que eu estou notando, ninguém está mandando pergunta. Ninguém está mandando, ou todo mundo está entendendo, né, a proposta, ou ninguém está entendendo nada. Estou brincando, viu igreja? Só brincadeira para descontrair. Mas manda sua pergunta, sua dúvida. Fala, ô, irmão Ronaldo, ó, no minuto tal, segundo tal, volta lá o vídeo e vê. Você falou isso e isso eu não concordo, isso não está na Bíblia. Isso. Meu querido, estamos aqui para aprender também. Quem disse que eu sou o dono da verdade? Não existe isso. Então, quem é anticristo? Aqueles que se põem a Cristo, se impõem contra, né, se põem contra o Senhor Jesus. Mas João está falando uma revelação aqui, ó. Saiu do meio de nós. Agora vem o segundo falso profeta. O segundo falso profeta é o que mais tem nos dias de hoje. Quem que é, irmão Ronaldo? É aquele irmão ou irmã que Jesus ele salva, ele vem para a igreja e ele faz as coisas, ele vai fazer as coisas certinho até chegar a um certo determinado percurso do seu caminhar. Ele para de fazer o que ele estava fazendo de bom e começa a confiar em si. Começa a confiar no seu conhecimento, pensa que já não precisa mais orar. Por exemplo, Jesus, o Espírito Santo convence alguém, vem para Cristo, aceita Jesus, e ali a pessoa é batizada no Espírito Santo, a pessoa faz um discipulado, não propriamente nessa ordem, né? Pode fazer o discipulado antes, para batizar nas águas. A pessoa começa a ler Bíblia, a jejuar, a orar, a buscar a santidade de Deus mesmo. Ela começa uma vida piedosa, uma vida santa, e vai buscando, e vai pedindo dons para o Senhor vai, entrega os seus dons a Ele, confia nele os seus talentos, e vai passando o tempo, essa pessoa vai ensinando, vai pregando, e Deus vai confirmando na vida dele as coisas, e aí o que acontece em um certo período da vida dele? Ele começa a ter credibilidade no que ele fala. E muitos acreditam que ele está falando, que verdadeiramente... Porque ele é, ou ela é uma mulher ou um homem de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Verdadeiramente é. Mas chega um período que ele vendo que o que ele fala tem credibilidade, tem peso no meio da igreja, no meio, onde ele for tem peso, tem uma repercussão.
que acontece? Ele vai, gradativamente, ele vai parando de ler Bíblia, de orar, de jejuar. Ele vai relaxando na vida espiritual. Aí ele fica com conhecimento, porque ele tem boa memória, ele tem bom conhecimento, né? E aí ele começa a usar persuasão humana. Poder de persuasão humana. E muitos ainda continuam acreditando nele. E Deus opera sim. Por quê? Por causa da fé. Porque a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tá? Eu sempre mostro aí a Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia que eu mais amo, é essa aqui, a Pentecostal. Tá? Ninguém aqui nem mexe aqui em casa na minha Bíblia, essa aqui. Faz anos, ó, ela tá conservadona, tá vendo? Ó? Faz anos que eu tenho ela, meu Deus, faz, sei lá, mais de 10 anos que eu tenho ela. Tá conservadona. É a Bíblia mais vendida do Brasil, se eu não me engano. É a Bíblia que mais combate o pecado. E aí, ele começa a confiar no seu taco, como diz o outro, né? Ele começa a confiar muito nele mesmo, nas palavras dele. E as pessoas também, porque ele tem uma certa credibilidade. As pessoas não sabem se ele está orando, se ele está jejuando, lendo Bíblia. Porque isso aí é um negócio pessoal, né? Às vezes a esposa sabe, os filhos, alguém mais íntimo perto dele. E aí ele começa a decair a vida espiritual dele. Aí ele só vive da persuasão humana. O que é persuasão humana? Começa a usar palavras que vai mexer com o emocional das pessoas. E aí ele para, de repente ele para e começa. O diabo percebe, o diabo não é tonto, né? E o diabo percebe que ele não está orando mais, que ele não está jejuando mais, não está lendo mais Bíblia. Aí ele começa a pecar, a errar, não se arrepende, começa a fazer as coisas no oculto, para ninguém descubra, né? Mas chega uma hora que Jesus ele vai alertando essa pessoa. Até que Jesus permite ele cair num pecado maior, porque Jesus ele alerta, né? Amós 3:8, né? Se não me engano, não acontece nada sem antes que Deus use os seus santos profetas. Me perdoe. É Amós 3:8 ou 3:6, tá? Nada acontece sem antes Deus usar os seus profetas. Então, ele começa bem. Só que, então no livro de Amós aqui, ele começa a pecar. E aí, ou ele sai da onde ele está, vai cair numa igreja, vai para outra, e vai indo. Até que Deus ou permite as pessoas seguir ele, como eu li lá em Deuteronômio 13, que Deus vos prova se você vai dar ouvido ao homem ou se você vai dar ouvido à palavra dele. Deus, ele nos permite provar se a pessoa é de Deus. No livro de João mesmo fala, filhinhos, provai os espíritos se são verdadeiramente de Deus. Está aqui a Bíblia aberta. Eu falei Amós 3:8 ou 3:6, né? É Amós 3:7, coluna do meio, né? Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É lógico que é um versículo isolado, tá, gente?
São versículos isolados, mas vocês podem meditar melhor. Então é isso, gente. Já está dando 30 minutos ali de vídeo, ó, 30 minutos agora. Daqui a pouco vai cortar o vídeo. Essa câmera aqui eu não entendo, viu? Eu preciso entrar na configuração dela para ver. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Eu espero que seja esclarecedor. Continue meditando na palavra para não ser enganado. Tá? Continue orando. Se você jejua uma vez por semana, até meio-dia, fala, Deus, semana que vem quero melhorar. Aí você vai jejuar 2 dias, até meio-dia. Aí na outra semana, não, irmão, não vou dar esse passo de 3 dias. Não, faz 2 dias de novo, depois 3 dias. Eu quero dar um ensino sobre o jejum ainda. Vou ver se ainda essa semana eu faço um vídeo sobre o jejum. Tá bom? Oração também, se você ora 10 minutos, amanhã aumenta um pouquinho. Né? A gente fica tanto tempo no WhatsApp, falando com várias pessoas, vários assuntos diferentes. Facebook, eu não tenho, mas nós temos tanto assunto, né? Aí quando é com Deus, nós limitamos, né? Leitura da Bíblia também, né? Desliga um pouco o computador, televisão e medita mais na palavra do Senhor, para não ser enganado. Amém? Fica com Deus e Deus te abençoe. Tá? A minha esposa chegou com um pratão aqui que eu vou mandar ver aqui. Tá? Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém.